fazer aqui uma simples nota falando que é um dos jornalistas, o Feltrin, que vem mergulhando a fundo nas entranhas do caso Master. Suas revelações já geraram um debate nacional e devem repercutir ainda mais. Ele afirma que o Banco Master foi criado para corrupção e que Moraes era tratado como funcionário de Vorcaro. Feltrin, era isso mesmo? Então, quer dizer, você disse que o Moraes era tratado como um funcionário do Vorcaro e frequentava, inclusive, a casa do banqueiro, isso a gente sabe. Quais elementos concretos que sustentam essa afirmação? Tem muitas conversas ali dentro, não vazaram as conversas específicas entre o Vorcaro e o Alexandre Moraes, mas tudo indica que eles tiveram pelo menos 2 anos de convivência, e uma convivência próxima, de ir na casa, fumar charuto, assistir à eleição do Trump, lá na adega do Vorcaro. O Vorcaro viajou com ele, levou ele, né, e outros ministros para Londres, fez uma festa de 3,5 milhões de reais para beber uísque. Quer dizer, e a outra questão que eu tenho mais que comprova isso é porque o Vorcaro não interessava, pelo menos as minhas fontes, que até uma delas até trabalhou com o Vorcaro, diz que ele é um cara insuportável, que ele é arrogante, prepotente, megalomaníaco, ele está sempre certo, ele é uma pessoa extremamente agressiva, sim, tudo ele quer resolver na porrada. E ele diz que sempre foi assim. Eu estou acompanhando a história dele, pelo menos desde que era adolescente, como que ele começa ali, Igreja Lagoinha, ele foi apresentador de programa gospel, mas diz que o comportamento dele não é que ele tratava o Alexandre Moraes como empregado só, ele tratava qualquer pessoa em volta dele como subalterno, como se ele fosse as namoradas, as amantes, as sugar babies. Então é um cara que tinha a questão do dinheiro, eu sou mais que todo mundo. Então, naquela conversa que vazou, que ele manda uma mensagem para o Moraes no dia da prisão dele, que a conversa começa por volta das 10 da manhã, né, vai acabar poucas horas antes de ser preso, no final aparece a última frase assim, né, conseguiu bloquear? Que dava a entender, ele sabia que estava tendo uma operação contra ele, antes até do que o Alexandre Moraes, e ele queria saber se o Moraes queria bloquear. O problema é que, com a minha fonte, ele falou assim, ele não foi uma pergunta assim, sabe, o Alexandre disse, está conseguindo bloquear essas coisas aí, não? Não, foi de dar ordem, sabe, e aí, conseguiu bloquear essa porra, sabe? Uhum. Então é bom entender qual é a personalidade do Daniel Vorcaro, porque ele perdeu completamente o rumo. Ele enfiou no próprio pescoço, porque assim, fala para mim, sejam vocês sinceros, quem de vocês até 2025 tinha ouvido falar de Daniel Vorcaro? Nunca. Eu nunca tinha ouvido falar de Banco Master. Também eu não tinha ouvido falar de Banco ouvi Master. Falar. Eu ouvi falar do Banco Master porque um grande amigo comprou uns CDBs, porque ele é metido a entendido, do mercado financeiro, e aí ele comprou um CDB e falou, pô, bicho, esse CDB tá pagando bem. Quer dizer, pagava 140% do CDI, era algo assim. Era. Então, foi a única vez que eu escutei. Mas é curioso ele ter feito tanta festa, tanta bagunça, né, no meio, quer dizer, com pessoas públicas, e a gente não ficar sabendo, né? Quer dizer, tava blindado mesmo, né, Feltrin? Não é que tá blindado, a gente não consegue saber isso. Acho que Brasília, ele morava em Brasília, ele convivia com Brasília. Eu fico pensando agora, quantos outros Banco Master não tem por aí? Hoje apareceu mais um banco, eu não vou usar, posso fazer um trocadilho, mais um banco arrombado, né? Que é o Digimais do Edir Macedo. Hoje descobriram aí como que eu posso, um rombinho aí de 8 bilhões. Então eu fico imaginando quantos outros bancos que a gente nunca viu falar, porque a explosão das fintechs foi o que gerou o Banco Master. Então, você ter um cara que tinha ministro na mão dele, pagando ex-ministro petista, ex-ministro tucano, Henrique Meirelles, não sei o que, todo mundo ganhando uma fortuna, e você nunca ter ouvido falar do cara, eu fico imaginando quantos outros não tem lá em Brasília desse jeito.
Consta, você teria alguma pergunta de bate-pronto aqui para o Feltrin? Com certeza. Boa noite, Feltrin. Um prazer tê-lo Boa aqui. noite, Ion. A Gazeta do Povo está com uma reportagem agora da Juliette Manfrim, que diz o seguinte: a STF tenta evitar vazamento de provas do Master que incluem autoridades em cenas comprometedoras, ou seja, parece que alguma coisa, pelo menos a narrativa do que são as imagens, vazou. Né? Isso tem a ver com aquela decisão do André Mendonça de trancar as provas no caso da CPMI do INSS, que inclusive ele ordenou ao Congresso que estenda essa CPMI, né? Na sala cofre do Senado, porque tem medo de imagens pessoais, né, vazarem. E o que seria presente, o que teria de conteúdo nessas imagens? Teria um potencial devastador em matéria de imagem pública, diz a reportagem, com cenas comprometedoras, incluindo até o momento, pelo menos 2 senadores, um deles bastante próximo de Vorcaro e um deputado federal, segundo apurou a reportagem. Todos estariam nas festas com garotas de programa. Vamos lembrar que ele contratava garotas de programa gringas, né, escandinavas, que não falavam português, para poderem ali também negociar à vontade os esquemas que eles faziam. E diz, os poderosos aparecem nas imagens acompanhados de mulheres em poses sensuais, bebendo uísque direto da garrafa, dançando sobre mesas, em atitudes que não estão de acordo com alguns padrões morais da sociedade. E aí continua. Então eu te pergunto, Feltrin, vai ser possível conter essas imagens, o vazamento? Porque, claro, a preocupação do André Mendonça é nobre aqui. A preocupação do Mendonça é não cavar uma nulidade ali na frente, que o Gilmar Mendes já está louco para fazer. O seu voto de manutenção de prisão do Vorcaro foi nesse sentido, né? Ele votou pela manutenção da prisão, mas cheio de alertas de que, olha, isso aí vai dar ruim ali na frente, né? Voltou a ser aquele velho garantista. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, eu já ouvi falar algumas coisas dessas, eu não posso nem falar, porque assim, eu não tive prova, mas o que eu sei é que eram filmados tanto os encontros lá na Bahia, mas o maior medo, puta, gata agora deu de sair, ter ataque histérico, deu o que era mais, as pessoas têm mais medo em Brasília, é da mansão em Brasília. Porque o Vorcaro foi adquirindo uma tal, como que se diz, proximidade com as pessoas, porque lá na Bahia eu soube que uma vez foram várias autoridades, e antes dessas autoridades irem, foram seguranças, checar o lugar, sabe, dar uma olhada, ver se tinha câmera, não sei o quê. E aí você fala, nunca tem. Mas em Brasília, que ainda não está vazando essas imagens, na mansão do Vorcaro em Brasília tinha outros tipos de festinhas, né? Uma coisa que eu apurei foi que essas garotas de programa que diz que vinham da Europa Oriental estão aqui no Brasil mesmo. Não tem assim, não mandava jatinho trazer para cá, para não sei o quê, nada disso. Elas trabalham já nas escândalos da vida, nas connection que tem aqui. Eu ouvi uma história horrorosa que envolve uma pessoa que é do judiciário, que estaria numa imagem, né? Mas eu prefiro nem me alongar sobre isso. Quando eu falo horrorosa, é horrorosa mesmo. Mas assim, como isso não vazou, e eu espero que não vaze, porque se vazar, eu acho que é melhor tocar descarga e acabar com tudo isso aqui. Porque esse pessoal, o Vorcaro dava uma festa por mês, mais ou menos. Então ele tinha Trancoso, Brasília e Miami, que eram os lugares que eles faziam as festas. Onde acontecia mais festas era Brasília. E lá em Brasília foi onde os políticos, senadores, deputados, prefeito, acabaram indo, tendo aquelas festaças, e os caras, tipo, baixam a guarda, porque é como assim, você tem um amigo, o Emilinho é meu amigo, tá, vamos sempre na balada. Eu não tenho nenhuma desconfiança dele. Aí ele falou, não, o cara que faz a festa é meu amigo. Aí chega um dia, a gente descobre que o cara estava filmando a gente há 1 ano. É isso que eu acho que aconteceu, porque o Vorcaro, ele não... Se tem uma coisa que ele é inteligente, como todo narcisista, ele é extremamente inteligente. Né? E eu tenho medo, hoje eu até falei no canal, né, que eu só vejo 3 caminhos para tudo isso, né? Ou o Vorcaro morre, alguém acaba com ele, ou vão passar uma pizza em tudo isso, vão acabar com essa história,
ou o Brasil é simplesmente limpo dessa gente, o que é a alternativa que eu menos acredito. Eu tenho, Juliana, da mesma forma que tenho hoje medo que aconteça alguma coisa com o ministro André Mendonça, eu acho que pode acontecer com o Vorcaro também. Juliana Moreira Leite, você também que está muito por dentro aí do caso Master. Qual seria a sua pergunta aqui para o jornalista Ricardo Feltrin? Por dentro de todas as maneiras, né? Como jornalista e como Denunciante, testemunha né? aqui com o meu querido Rony, né? A gente fez uma bagunça aí na vida desse senhor. Feltrin, você, como eu, fala que isso é um escândalo apartidário, né? Eu falo que é ecumênico, que tem Ecumênico. para todos, né? Eu não sei se você pensa da mesma maneira do que eu, mas eu venho vendo assim, a esquerda quer mandar para a direita para a esquerda, mas Vorcaro foi comprando todos quem, né, se vendia. Não é um escândalo do PT, como o Mensalão como, né, o Petrolão é realmente... E você acha que por ser assim e ter tantas pessoas importantes como líder de partido, a gente sabe, né? E outras pessoas, ministros, pessoal do STF, você acha que vai dar alguma coisa ou todos no final vão dar um jeito de se blindar? Eu lembro do Romero Jucá, né? No auge da Lava Jato, aquele encontro com o Nosferatu é Temer, né? Que em algum momento ele fala lá, né? A gente precisa resolver isso com tudo, né? Com o Congresso, com o STF, com tudo. Eu acho que você está certo. Eu acho que é muito mais fácil blindar do jeito que está do que resolver. Porque, olha, pessoal, se fosse resolver tudo, vai cair meia república. Vai ter que trocar ministro do STF, vai ter que dar impeachment em presidente de Senado, presidente, agora tem também o presidente da Câmara, deputado, vai ter que ir atrás de banqueiro, outros bancos, por exemplo, BTG, que até agora ninguém fala nada, né? XP, eles sabiam que os papéis do Master eram podres, e eles venderam esses papéis para a população. E eles vão sair livres, ninguém vai falar nada sobre isso. Ou seja, eu acho que só um meteoro mesmo para resolver isso aqui. Um meteoro, um asteroide, alguma coisa, vem, acaba e... Solução mesmo, eu não vejo nenhuma para isso. Eu acho que vão se blindar. O Gilmar Mendes já deu, né? Sim, a deixa. Já deu o aviso, né? A gente ele vai ser solto lá para frente. Rony Gabriel, mais um dos denunciantes, né, desse caso lá atrás, junto com a Juliana Moreira Leite, que denunciaram lá o esquema de influenciadores. Rony, qual a sua curiosidade, você também está bem por dentro, né, de todos os acontecimentos. O Rony faz as análises no Instagram ali, com uma visão bem de cima do tabuleiro do xadrez, né? Qual a sua questão aqui para o nosso amigo Ricardo Feltrin? Boa noite, Ricardo. É triste, né? Quando a gente começa a se aprofundar diante desse caso todo, eu ainda tenho bastante esperança de que eu sempre digo para as pessoas, principalmente lá no meu Instagram, de que o sistema ele vai continuar, né? A gente precisa de pessoas que combatam ele diariamente. As peças mudam, as figuras mudam, e me parece que está chegando o momento de algumas figuras levarem a culpa, por assim dizer, assim como aconteceu na Lava Jato, assim como deve acontecer num futuro novo escândalo, porque no Brasil o maior escândalo de corrupção é sempre o próximo, infelizmente. Agora, o que me parece, observando tudo, né, o que eu tenho observado, é que o Vorcaro ele tá mais para um laranja, né, ele tá mais para uma figura, como que eu posso dizer, uma analogia que eu gosto de fazer é o Ronald McDonald's, né, ele não é o dono do McDonald's, mas é a figura que tá ali na frente, entendeu? Ele tá mais para o banco estatal, Master, mas não era estatal, sim, mas ele se cria num ambiente pós-Lava Jato, onde você tem um banco onde você bota muitos políticos ali como consultores, né, lavando dinheiro dentro da corrupção do próprio banco, embora sendo privado, e eles deixam de ser as indicações políticas para colocar as pessoas que não poderiam ter indicações políticas numa instituição privada, né? E o Vorcaro, dali a pouco, seria a figura não somente administrador disso, se é que era,
mas a figura que está levando a culpa de fato, ele é somente o rosto de um esquema muito maior, que inclui aí sim ministros do Supremo, empresários, outros bancos e assim por diante. Não tem essa impressão também? Eu tenho. Desde o começo, lá no comecinho, no ano passado, eu lembro que alguma coisa, eu sou muito intuitivo, né? E eu brincava no jornal, eu falava, eu não sei, eu tenho alguma coisa, eu brincava até no jornal falando assim, mas eu acho que o André Esteves tem alguma relação com esse caso. Isso em novembro do ano passado, em dezembro. E eu tinha uma impressão que realmente, o que o André Esteves tem a ver com esse caso? E agora a gente descobre que realmente tinha, porque ele fez um monte de negócio com o Vorcaro. Posso fazer um adendo? Claro. No dia que eu faço a denúncia, né, através do vídeo, depois a Juliana maravilhosa foi, eu acho que o grande fiel da balança quanto a isso, eu fiz essa pesquisa mais a fundo para saber quem, em tese, poderia estar bancando, por assim dizer. Leva a palavra bancando no âmbito mais geral possível, tá? Mas quem poderia estar por trás da Globo está trazendo isso à tona, principalmente do caso do Alexandre de Moraes. E foi naquele momento que eu cheguei à conclusão de que provavelmente era o BTG, provavelmente era o André Esteves, e que se eu fizesse denúncia, ela ia reverberar na Globo. E o resultado veio. Então, eu vejo dois momentos. Eu vejo que o Banco Master nasce depois, com as mudanças lá do governo Temer, né, que ampliou a chance da atuação das fintechs. O Banco Master escândalo é o primeiro grande escândalo das fintechs brasileiras, e a gente percebe que ele tem dois momentos ali de monetização. O primeiro problema que começa ali em 2018, que é ele pegar um negócio chamado Credit Sexta, lá da Bahia, com o prefeito do PT, com petista, que inclusive criam leis até para prejudicar o funcionário público da Bahia. Então essa foi uma grande forma de capitalização. A segunda forma foi essa história de você comprar papel podre, embrulhar ele num saco, num lencinho bonitinho. Por exemplo, o Vorcaro, ele negociava papel de um banco de Santa Catarina que faliu em 1980 alguma coisa. E aí ele vende isso para o André Esteves. Você acha que o André Esteves não sabia o que estava fazendo? Você acha que o Roberto Campos Neto não sabia o que estava acontecendo ali? Porque uma coisa é o seguinte, pelo que eu chequei, o Vorcaro não deve 1 centavo para a Receita Federal. Ele pagou tudo. O Zetel, a questão do dinheiro que entrou, estava tudo declarado. Está tudo declarado. Você tem uma lancha, você tem a casa está tudo lá na declaração de imposto de renda dele. Quer dizer, ele não mentiu para a Receita Federal. Agora, quando ele chega para a Receita Federal e fala, olha, eu tenho 284 milhões nos COI do Banco de Santa Catarina, a Receita não vai checar isso. Porque seria loucura ele falar que ele tem um negócio que ele não tem, senão ele teve que pagar imposto por isso. Então, essa é outra forma que ele teve de se capitalizar. E a terceira começou com o suborno, né, a corrupção em massa que ele fez. E, como a Júlia falou, ele fala ecumênico, né? Tem outra palavra que fala, né? Ele, multicultural, que juntou tudo ali, né? Porque você vê, ele pegou o cara do judiciário, pegou o cara do legislativo, pegou o cara do executivo, tá todo mundo ali. O Lula, hoje a Globo News pediu desculpa por causa do PowerPoint, não sei se vocês viram, né? Daí todo mundo fala assim, não, mas o Lula não tem nenhuma relação com o Banco Master. Desculpa, e o Bolsonaro tem? Daí eu até respondi assim, falei, ó, Bolsonaro recebeu uma doação de campanha em 2018, quando mal existia o Banco Master, ou nem existia o Banco Master, né? Era Banco Máxima, e não tem como ser incluído aí. Agora, o Lula recebeu o cara no dia 14 de dezembro, no Palácio Planalto, escondido do povo, sem colocar nisso, levado pelo Manteiga. Então não tem como você falar que não tem uma ligação entre Vorcaro e Lula, ou Vorcaro e Manteiga. Entende? Mas tem gente aí também da direita, a gente tá vendo, né? Ciro Nogueira, Hugo Mota, todo mundo... ele encheu o nabo dessas pessoas de dinheiro, né? Sim. Porque é uma grande lavagem de dinheiro. Pode considerar o Ciro... Os envolvidos da direita são totalmente centrão, né? São gente que se venderam pro Lula, estiveram no governo Lula, né? Não é a nossa direita, né? É uma direita, né? Diferente daquilo que a gente prega como princípio. Vamos lembrar disso daí. O Consta,
assim como o Feltrin, você acredita que a maior chance é tudo isso dar em pizza? Eu gosto desse ceticismo do Feltrin, que a gente não fica numa falsa esperança, que a esperança, às vezes, é a grande falsária da verdade, né? Como diria Baltazar Grazian. O brasileiro teve já uma empolgação muito grande, né, com a Operação Lava Jato, ficou muito animado ali com corruptos graúdos presos, né, desde empresários bilionários como Marcelo Odebrecht até políticos caciques, né, importantes, Dirceu, Sérgio Cabral, entre outros, Lula, né? E, de repente, não tem mais nenhum atrás das grades. Todos foram soltos, até o Sérgio Cabral. O Gilmar Mendes meio que se gaba disso, né? Da impunidade garantista dele, porque ele, enfim, ele é o cara que mais deu habeas corpus e ele odeia a Lava Jato, né? Aquela vaza-jato que foi obtida por um hacker, não foi periciada e tudo, e serviu de evidência no Supremo, vamos lembrar disso, né? Aquilo ali serviu como pretexto para melar a coisa toda. E ali, vamos lembrar que começou a incomodar mesmo e mudou de postura o Gilmar Mendes, mudou de postura o Reinaldo Azevedo, quando encostou justamente no Poder Judiciário em alguns tucanos do PSDB. O Toffoli, né, que o Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato, já tinha há 10 anos dito que ele era o sócio ali oculto da Maridit, da empresa dona do resort, há 10 anos. Ele enviou isso para a PGR, essa denúncia que ele recebeu, né? O Deltan Dallagnol tem umas conversas ali não muito republicanas, mas nem perto das coisas escandalosas que a gente vê acontecer hoje no Brasil, né? Entre o juiz Alexandre de Moraes e enfim, réus ou advogados, ou quem quer que seja, e isso serviu de pretexto para melar a coisa toda, né? Então, e ali, quando começou a esbarrar no Toffoli, no Poder Judiciário, houve esse esforço para abafar, né, e reverter as decisões da Lava Jato. Agora, como disse a Julie, como comentou o Feltrin, é gente demais envolvida, né? E do Poder Judiciário nós já sabemos de 2 do STF, que receberam milhões, né? Então, de novo, é muita gente graúda e poderosa para você imaginar que realmente vai acontecer alguma coisa de investigação correndo solta, independente, com punições, sem algum tipo de acordão, sem algum tipo de entrega aí umas cabeças menores e depois a gente ainda tenta anular esse troço todo, né? Quando abafar o clima, mudar, né, da opinião pública e tudo. A Globo mudar de assunto, enfim, que a Globo mudou também, e é algo estranho, né? Chama atenção, a gente pensa em alguém por trás, na autofagia do sistema, sei lá. Mas o fato é que é uma análise muito simples que eu faço. É muita gente envolvida poderosa, mais do que no Mensalão e Petrolão, já com a exposição de gente do próprio STF, da alta cúpula do Poder Judiciário, para imaginar que esse troço vai adiante e limpar o Brasil, que é a terceira opção que o Feltrin deu. Então eu fico com as 2 primeiras também. Vão matar alguns aí, ou vão fazer uma pizza, assar uma pizza gigantesca. Infelizmente, né, tá difícil imaginar um cenário muito distinto desse. A gente tem que lembrar também que a Globo está no sistema bancário, né? Ela tem a Orama, que é uma fintech também, né? Entre aspas. É muito estranho isso. Agora, quem não está saindo punido de nada disso é o sistema bancário, por enquanto. Porque estavam até chorando aí, porque o fundo garantidor de crédito, coitado dos bancos. Cara, o fundo garantidor de crédito que tem hoje disponível no Brasil é o lucro líquido do Itaú no último trimestre. Então, são proporções que a gente não imagina. Eu acho isso que o Constantino falou, exatamente isso. A Vaza Jato, ela começou a ser usada, foi a primeira vez que o STF passou a usar de ilegalidades para anular coisas. Por exemplo, quando você obtém uma prova de maneira ilegal, essa prova está abandonada, ela não pode ser usada. Mas foi essa prova, foi o vazamento, né? Foi o hacker, as provas que o hacker obteve das conversas em Curitiba que fez todo mundo anular a Lava Jato, que fez o Gilmar, fez o Toffoli, todo mundo.
Então, você vê, a Constituição brasileira ficou um negócio meio borrachento, né? Agora eles fazem o que eles querem com ela. Eu só acho que não vai acontecer nada com ninguém do judiciário, e o que eu temo é que recrudesça a censura depois desse caso. Uma das coisas que pouca gente está pensando é que se ninguém for punido dessa vez, isso aqui vai seguir para uma ditadura, porque vão falar assim, o brasileiro não vai falar nada, vai fazer o quê? Vai lá fazer cocô na frente da estátua? Então, o que eu temo muito é que esse caso, o Banco Master, ou morre o Vorcaro, ou vai acabar piorando a situação do brasileiro em geral, né? Vai se recrudescer, principalmente no caso do Lula ganhar a próxima eleição. Que eu tinha certeza que ia ganhar. Agora, há um ano, você me perguntasse, eu falava, puta, o Lula vai levar. Hoje eu já não tenho essa certeza, porque ele está com a máquina na mão, está caindo, né, o prestígio dele cada vez mais, mas há um ano eu não imaginaria que eu falaria isso hoje. Olha, pode ser que o Lula realmente perca.